Talvez você não se lembre, mas na década de 30 o mundo era bem diferente do que conhecemos hoje. E não de um jeito muito legal, para dizer o mínimo. Crise econômica, opressão, regimes autoritários crescendo na Europa, colonialismo, havia tensão por todos os lugares. Mas vamos por partes. É nesse cenário que em 1938 surge um herói e um personagem que mudaria tudo: o Superman. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Do dia da noite ele simplesmente vira um fenômeno. E por mais que pareça inocente, não tinha nada de ingênuo nessa figura de capa e cueca por cima da calça. Seus dois criadores, os meninos Jerry Siegel e Joe Shuster, eram filhos de imigrantes judeus pobres que fugiram da Alemanha e das políticas antissemitas da Alemanha nazista. Já nos Estados Unidos, ainda devastado pela Grande Depressão, eles trouxeram à vida um herói que trazia esperança para as pessoas comuns. Nessa época, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, como Grant Morrison explica em seu livro Superdeuses, o Superman era um personagem abertamente socialista. Ele enfrentava políticos corruptos, empresários inescrupulosos, agressores de mulheres e qualquer pessoa poderosa que fizesse mal ao povo comum. Não é por acaso que já na sua primeira capa ele aparece esmagando com os próprios braços aquele que era o símbolo da indústria de linha americana, um automóvel. Mas para esse vídeo e para o que eu quero discutir aqui hoje, o principal aspecto do Superman não é esse, e sim o fato dele ser, essencialmente, um imigrante legal. Ou você acha que se o Donald Trump, por exemplo, fosse o presidente em 1938, ele não teria deportado o alienígena que caiu no Kansas e foi criado por dois fazendeiros de forma secreta, basicamente. Encontrado e criado pelos fazendeiros Jonathan e Martha Kent, fazendeiros e operários, o bebê Superman foi enviado de Krypton para fugir da destruição de seu planeta natal. Então, ele cresce no interior dos Estados Unidos como um menino comum, mas carregando dentro de si o estigma de ser diferente, de não se adequar e, principalmente, de não se encaixar na sociedade civil. A partir dessa análise bem superficial, fica claro que o Superman é uma metáfora para o imigrante, para o estrangeiro e para o refugiado que precisa abandonar sua terra natal e se criar em uma cultura a qual não é a dele, e mesmo assim não abandonar os seus traços originários. Em seu filme mais recente, Superman de 2025, o diretor James Gunn resgata justamente esse lado do personagem. Um símbolo de acolhimento, de igualdade. Alguém que veio de fora, mas que mesmo assim escolheu proteger e cuidar daqueles que estão em seu novo lar. Porém, o filme também mostra constantemente como ele é visto como um alienígena, não como parte da comunidade, mas como uma ameaça que vem de fora, um inimigo comum para aqueles que querem preservar o status quo. E convenhamos, com tudo que vem acontecendo nos Estados Unidos nos últimos anos, eu nem preciso dizer o quão importante e atual essa leitura é. Mas calma, vamos voltar mais um pouco. Apenas um ano depois da estreia do Superman nos quadrinhos, em 1939, chegava ao cinema O Mágico de Oz. Um clássico absoluto e pioneiro que, apesar de ter tido uma bilheteria mais ou menos, foi muito bem recebido pela crítica, mas teve também uma produção bem problemática. Mas enfim, esse não é o ponto hoje. O que importa é a história, que acompanha Dorothy, uma menina do Kansas que é levada por um tornado e vai parar na mágica e um tanto psicodélica Terra de Oz, e, perdida, ela precisa encontrar um caminho de volta para casa. E olha, forçando um pouco a barra, até dá para encontrar algumas semelhanças entre o Superman e a Dorothy. Os dois têm uma ligação forte com o Kansas, foram jogados em mundos os quais eles não pertencem, e, enfim. Mas o paralelo que eu quero traçar aqui não é com o Mágico de Oz, e sim com uma obra derivada. Um livro que virou musical e que agora, em 2024 e 2025, virou filme. É claro que eu tô falando de Wicked. Wicked, a história não contada sobre as bruxas de Oz, foi lançado quase 60 anos depois de o lançamento de O Mágico de Oz nos cinemas, mas isso não impediu o livro de ser um verdadeiro sucesso. Escrito por Gregory Maguire, Wicked é, segundo o próprio autor, uma meditação sobre a empatia com os marginalizados. Um conto de advertência que mostra o que acontece quando, como sociedade,
rotulamos qualquer pessoa diferente como má. Na trama, acompanhamos Elphaba, uma menina muito legal, mas que teve a infelicidade de nascer com a pele verde, e que é julgada e ostracizada por todos por causa disso. Até que ela precisa deixar sua terra natal e ir até o coração pulsante da Terra de Oz, a fabulosa Universidade de X. X aqui que é S-H-I-Z e não X. Lá ela conhece a Ariana Grande, ou a Fabi Bang, depende da versão que você está assistindo, e as duas acabam virando grandes amigas. Porém, à medida que Elphaba começa a enxergar como as coisas realmente acontecem em Oz, as coisas mudam de tom. O país está mergulhado em uma rede de manipulação e segregação, e Elphaba vai aos poucos se opondo ao mágico e ao sistema que o sustenta. E rapidamente ela é transformada em uma inimiga pública, em um mal a ser combatido. A bruxa má do Oeste nasce ali, não por maldade genuína, mas por um ato de resistência. E eles ainda fazem tudo isso sem perder o tom mágico e fantástico que define o universo do Mágico de Oz. Wicked é bem legal, na verdade. E isso ganha ainda mais camadas quando lembramos que Gregory Maguire, o autor de Wicked, é um homem gay que viveu sua juventude durante a crise da AIDS. Então essa sensação de ser visto como diferente, como uma ameaça pela sociedade, é algo profundamente enraizado na obra. E vem de um aspecto profundamente pessoal também. Mas então, estamos de volta em 2025 e duas das maiores bilheterias do ano, apesar de serem filmes completamente diferentes, carregam temáticas muito parecidas entre si. Tanto Wicked quanto Superman trazem um estudo sobre o estrangeiro, sobre o medo do outro. Ambos os filmes mostram como a sociedade é rápida em transformar quem vem de fora, ou simplesmente quem pensa diferente, em um inimigo. Tanto Elphaba quanto Superman são representantes de um mesmo arquétipo. Seres muito poderosos, movidos por justiça e por compaixão, que acabam sendo perseguidos justamente por defenderem aquilo que eles acham que é o certo. No fim, os dois revelam o mesmo paradoxo, que o herói e o vilão podem muito bem ser a mesma pessoa, e que isso só depende de quem está contando a história. Piece of shit! Alien! That is where you've always been wrong about me, Lex. I'm as human as anyone. I love, I get scared, I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. And that's my greatest strength. Tá gravando aqui no microfone? Alô, alô? Blá blá blá, vou bater uma palma. Nessa cena, a gente vê o confronto final entre o Superman e o seu maior vilão, o playboy, espalhador de fake news, misógino e odioso Lex Luthor. Aqui, interpretado por Nicholas Hoult, Lex Luthor ganha um novo rosto, mas se mantém muito fiel à sua essência nos quadrinhos. James Gunn resgata algo que grandes histórias do Superman, como As Quatro Estações e Grandes Astros, exploraram brilhantemente, que é o ódio que o Lex Luthor sente por tudo aquilo que não pode ser medido e que não pode ser controlado através da ciência e principalmente de números exatos, através da matemática. Ele representa um medo do incalculável, do inexplicável, o que grande parte é representado pelo Superman. Não é por acaso que nessa versão o Lex enfrenta o Superman justamente através de golpes de luta que são traduzidos em códigos e números. O que eu quero dizer é que o Superman representa tudo aquilo que o Lex tem medo dele mesmo ser. Esquisito, diferente, inexplicável, falho e justamente por causa disso tudo, uma pessoa muito humana. Superman é uma contradição ambulante, porque ao mesmo tempo que ele é essa ideia abstrata de justiça, bondade e moralidade, ele também é um garoto comum que cresceu no interior do Kansas, criado por dois fazendeiros e que acorda todos os dias sem saber exatamente o que fazer, mas tenta ser um pouquinho melhor dia após dia. E no fim das contas, é justamente isso que faz dele alguém tão poderoso. Não pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele escolhe fazer. E tudo isso é simplesmente inconcebível para Lex Luthor. Ele é um homem obcecado por controle, que tenta dominar o mundo ao seu redor através do dinheiro, de cálculos, da tecnologia, e a existência do Superman é um reflexo de tudo aquilo que ele rejeita em si mesmo. Da mesma forma, em Wicked, a protagonista Elphaba é constantemente moldada, ou melhor, pressionada pelas pessoas ao seu redor, a ser uma versão diferente de si mesma. Em uma das cenas mais lembradas do filme e também do musical, a música Popular, isso fica muito,
muito claro. We're gonna make you hope you learn. Apesar de todo o tom colorido e cômico, é ali que Glinda, a personagem da Ariana Grande, tenta remodelar a personalidade de Elphaba. Ela tenta transformar essa jovem contestadora, inteligente e rebelde que é a Elphaba em uma versão mais aceitável e superficial de si mesma. Inclusive de forma simbólica e semiótica, tentando substituir o verde de Elphaba pelo seu rosa, como se ela dissesse que para ser amada ela precisasse deixar de ser quem é. E no caso de sua adaptação para o cinema, tem mais um detalhe que é muito importante. Elphaba é interpretada por Cynthia Erivo, uma mulher preta. Isso adiciona uma nova camada na história, porque agora, além de ser julgada pela sua aparência e também pelos seus poderes, também existe um subtexto racial na relação entre Glinda e Elphaba. Em um português bem claro, o filme também está falando sobre racismo. E no fim das contas, tudo isso é só um reflexo do que a própria Glinda sente, que é o medo de ser rejeitada pelos outros por quem ela é. Porque se você assistir ao filme, fica muito claro que tudo que ela faz é para chamar atenção, para ser bem aceita e para impressionar os outros. Então Elphaba, nesse sentido, é quase como uma personificação das maiores inseguranças de Glinda, porque ela expõe tudo aquilo que ela mesma tem medo de expor. Autenticidade, coragem e uma certa indiferença ao que os outros pensam. E esse contraste só fica maior quando Elphaba decide finalmente enfrentar o Mágico de Oz, que é o símbolo máximo de poder desse universo. E é aqui que vale citar o que o antropólogo argentino Nestor Garcia Canclini escreveu em um ensaio publicado em 2006. Ele explica que o estrangeiro funciona como um espelho, um reflexo daquilo que a sociedade busca rejeitar em si mesma. Parafraseando diretamente, compreender os discursos identitários dos imigrantes é uma forma de reconhecer a nossa alteridade reprimida, admitir aquilo que nos é inaceitavelmente próprio e que acabamos projetando no outro, no diferente e no transgressor. No fim, tanto Wicked quanto Superman mostram que o medo do que é diferente diz muito mais sobre quem sente esse medo do que de fato sobre quem é temido. O estrangeiro, o outro, o monstro, o invasor, todos são apenas projeções dos nossos próprios medos. E é justamente essa dinâmica que pessoas mal-intencionadas e regimes autoritários buscam explorar, transformando a diferença em ameaça e o medo em ferramenta de poder. Mas antes de falar sobre isso, sobre como a propaganda constrói esse medo, a gente precisa entender como surge essa estratégia. É gostoso aqui, né? Se algum bicho te picar, me avisa, que daí a gente sai correndo. Durante os anos 50, o mundo vivia um intenso período de ebulição política e social. A Segunda Guerra Mundial havia acabado, mas um novo conflito ideológico se formava a partir da Guerra Fria. E nesse cenário, os Estados Unidos mergulhou em uma intensa atmosfera de paranoia política. O medo de um inimigo interno crescia, e junto com ele, uma política que pregava a purificação do corpo social. A ideia de eliminar qualquer tipo de simpatia comunista, dissidência artística ou revolta política. Esse movimento ficou conhecido como macartismo, em referência ao senador norte-americano Joseph McCarthy, que liderou uma verdadeira cruzada contra supostos infiltrados comunistas no governo americano, na imprensa e principalmente em Hollywood. E como o teórico da comunicação Edward Bernays ilustrou em seu livro de 1928, Propaganda, o medo é a principal ferramenta da manipulação em massa. E essa ferramenta vem sendo usada por governos autoritários e nacionalistas desde a formação do que hoje conhecemos como Estado-nação. A lógica é muito simples e cruel: criar um inimigo comum para unir o povo através do ódio. E na história do nosso mundo real, infelizmente, temos diversos exemplos disso. O Império Romano perseguiu os cristãos, a Alemanha nazista construiu uma máquina de genocídio contra o povo judeu, os Estados Unidos, durante a sua formação, realizou uma literal caça às bruxas, e mais recentemente o antipetismo de Jair Bolsonaro e a retórica anti-imigrante de Donald Trump mostram como essa ferramenta ainda é muito utilizada por pessoas mal-intencionadas para unir o povo através de uma mesma frustração. Mas enfim, por que eu tô falando de tudo isso? Porque tudo isso é escancarado em Wicked. Logo na primeira música, No One Mourns the Wicked, algo que pode ser traduzido como Ninguém Chora pelos Maus, nós vemos um vilarejo, colorido e mágico, saído diretamente de um conto de fadas. Mas por trás dessa aparente inocência, há uma cena verdadeiramente cruel
e sombria. A população celebra a morte de Elphaba, queimando cartazes e uma estrutura de palha que representa a bruxa, e dança e canta ao redor das chamas. É bem do mal, na verdade. Além disso, o assassinato dessa mulher pelo Estado não é questionado por ninguém. Pelo contrário, é celebrado como uma literal festa, uma vitória da ordem sobre o caos. Mas, na verdade, tudo isso foi uma trama arquitetada pelo próprio Mágico de Oz, que temia o poder e a influência de Elphaba. No fim das contas, o povo de Oz é ensinado a temer Elphaba não porque ela realmente fez algo de mal, mas porque ela desafiava o regime e o status quo. O medo, mais uma vez, funcionando como a principal ferramenta de controle. Aliás, nesse mesmo momento, tem uma cena bem engraçadinha em que uma garota pergunta para Glinda: por que as pessoas nascem más? E a sua resposta sugere que Elphaba teria nascido má e verde porque ela foi fruto de adultério. É uma visão super aristocrática e moralista que mistura um pouco de fofoca de corte com filosofia política, evocando, ainda que de forma bastante cômica, os debates de Thomas Hobbes e Jacques Rousseau sobre a natureza humana. Se o ser humano nasce bom e é corrompido pela sociedade, ou se ele já nasce intrinsecamente mal. E isso também é explorado em Superman, principalmente no momento em que Lex Luthor vaza para a imprensa a mensagem enviada pelos pais biológicos do Homem de Aço. Nela, eles dizem que o seu filho deve dominar a Terra e propagar os seus super genes, acasalando e formando um harém. Enfim, Lex leva essa informação para um programa de TV em horário nobre e finge estar morrendo de medo, e ele foca especialmente nessa parte do harém, que é um retrato bem masculino e moralista do que o homem teme quando se vê diante de alguém mais poderoso do que ele. I'm scared. I will admit that. I am scared. Because who knows how large his secret harem is already. No fim, o filme não se aprofunda tanto nessa temática porque ele está interessado em discutir outras coisas. Mas não dá pra deixar de mencionar a cena em que o Lex Luthor revela que controla macacos através do cérebro para passar o dia inteiro escrevendo mensagens de ódio ao Superman nas redes sociais. É um momento super rápido, mas extremamente ácido e pertinente, principalmente considerando o que a internet virou nos últimos anos. Em conclusão, o que Superman e Wicked mostram é que o medo do outro nunca é somente sobre o outro. Ele nasce de dentro, de inseguranças, de culpas, de frustrações e principalmente de uma vontade quase instintiva de culpar alguém pelas falhas do sistema. E é justamente por isso, cada um em seu próprio universo ficcional, que figuras como Superman e Elphaba incomodam tanto, porque eles vão contra essa lógica, expondo o quanto a sociedade depende da figura de um inimigo para se sentir segura. E quando a gente entende isso, fica claro que o problema nunca foi quem veio de fora, e sim quem usa o medo para dividir e controlar. E no fim, o ponto comum entre Oz e Metrópolis seja justamente esse. Os dois mundos precisam acreditar em monstros para continuar funcionando. Mas se existe alguma coisa que essas narrativas nos ensinam, quase um século depois, é que ser diferente e enxergar a humanidade na diferença ainda é o ato mais heróico de todos. Lembrando que essas são apenas algumas das temáticas exploradas pelos filmes. Eles também abordam questões de humanidade, paternidade, identidade, subtextos LGBTQ e muita coisa. E além disso, os dois são muito divertidos de se assistir, como cinema mesmo. Superman sendo essa ficção científica absurda e Wicked esse musical belíssimo e encantador. O que eu quero dizer é que vale muito a pena você assistir por conta própria. Não se prenda somente às coisas que você vê na internet. E não se esqueça também de deixar nos comentários suas próprias interpretações, sugestões e críticas. Enfim, eu sou o Diogo, mas você pode me chamar de Diogossauro, e muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu tenho várias ideias de vídeo, e se você gostou desse, curte, comenta, compartilha e dá uma olhada na descrição para encontrar todas as minhas redes sociais. Inclusive, se você quiser ler o roteiro desse vídeo na íntegra, o link para o meu Substack também vai estar na descrição. E é isso, eu te vejo num próximo vídeo, não sei exatamente quando, mas com certeza em um próximo vídeo. Tchau! Eu acredito que como uma fã muito grande do musical do Brasil, mas que também já assistiu o filme e a peça na Broadway também, não ao vivo, mas as gravações, eu acho que o Wicked Brasil tem um jeito muito corajoso de traduzir essa história.
Até porque nem sempre é tão fácil você traduzir as músicas e permanecer o sentido. Mas uma das coisas que eu acho que o Wicked Brasil faz tão bem é exatamente entender o jeito que o Mágico de Oz é retratado como vilão nessa história em específico. Ele normalmente é representado como um cara meio bobão, ele é como se fosse um charlatão, assim. E em Wicked Brasil eles trazem uma seriedade meio específica a ele durante uma das únicas músicas que ele tem como solo. E eu acho isso uma tentativa corajosa de deixar o mais explícito possível pro público que está assistindo o que realmente está acontecendo ali, sabe? Que o Wicked é uma história sobre um poder autoritário que manda num povo inteiro. E a mudança de letra que eu acho muito interessante que eles fazem é na música Mágico, em inglês é Wonderful, e em um verso específico ele diz que se o líder é fascista ou apenas populista, depende do ponto de vista do autor. E essa é uma dos versos mais corajosos que eles foram capazes de incluir sem que a Broadway barrasse, porque o pessoal da Broadway precisa aprovar todas as versões que vão ser replicadas ao redor do mundo, e eles conseguiram realmente deixar explícito desse jeito que Wicked é uma história sobre fascismo, apesar de todas as cores e da base ser uma história relativamente inofensiva, que é o Mágico de Oz.